a importância de se comunicar o Evangelho para a humanidade. A comunicação tem que ser levada para as pessoas com o propósito e o objetivo de advertir as pessoas, levar o conhecimento das pessoas aquilo que Deus mostra para a humanidade. A comunicação do Evangelho, ela tem que ser levada para toda a criatura. Crer ou não, isso é responsabilidade de quem ouve. Tanto é que a palavra de Deus, ela nos revela que muitos vão tapar os ouvidos, vão ignorar, desprezar e não vão receber a mensagem do Evangelho que leva para o homem o conhecimento para ele sair da situação que ele está. A mensagem do Evangelho que leva para o homem o conhecimento para o homem ver o perigo que está. E o conhecimento para o homem encontrar o socorro. A mensagem do Evangelho que mostra ao homem o caminho e o meio de salvação. Para o homem sair da situação que está. A mensagem do Evangelho, ela não é levada para as pessoas, forçando as pessoas. Obrigando as pessoas a crer. Forçando as pessoas a ouvir. Deus, ele respeita a liberdade que ele deu ao ser humano. A liberdade do homem fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. Porque isso foi dado ao homem. É um direito que Deus nos deu. O direito que Deus nos outorga. O dom que Deus deu ao ser humano. Dom de decidir escolher. Capacidade. Consciência. Entendimento. Um ser pensante. Um ser pessoal. Aonde esse ser é dotado de evolução, poder para decidir, escolher, saber, conhecer, ter entendimento. O ser humano, ele é um ser responsável. Por isso que Deus cobra do ser humano responsabilidade. Diz a palavra de Deus que todos nós dará conta de si a Deus. O homem é responsável. O homem vai sofrer consequências diante das suas escolhas e decisões. Tem muita gente que fica culpando Deus pela miséria que hoje nós vivemos neste mundo, pelas coisas que nos acontecem, como se Deus fosse o mal da história. Como se Deus criasse e colocasse o homem nessa miséria. Só que o homem precisa conhecer a verdade espiritual que Deus nos revela. Por que o homem vive isso hoje? Por que o homem está dentro dessa miséria? Por que o homem adoece? Por que o homem morre? Por que a maldade, a perversão? Por que tanta miséria na vida humana? Está revelado, o próprio Deus nos revela isso. Deus não criou o ser humano para ele viver uma vida maldita hoje, como estamos vivendo. O mundo hoje está dentro de maldição. Não foi Deus que criou o mundo e colocou a maldição. A maldição entrou na humanidade pela escolha do homem. Será que é tão difícil as pessoas dar ouvido à palavra para entender o que Deus nos revela? Para que as pessoas reconheçam a sua miséria, a sua situação, e enquanto tem tempo, se dirijam pela direção que Deus mostra para encontrar o socorro, a misericórdia, a graça oferecida à humanidade, sem a humanidade ser merecedora.
O Evangelho ele vem para nós para tratar dessa situação. O Evangelho é trazido ao nosso conhecimento para essa finalidade. Onde o Evangelho mostra ao homem a miséria, a situação, o perigo de juízo que o homem está. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho mostra para o homem o caminho, a saída, a esperança, para o homem ser livre desse destino, dessa situação, dessa maldição que ele se encontra. O Evangelho é a oportunidade que Deus manifesta para o homem. É o amor de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. O Evangelho é a manifestação do amor de Deus para dar ao homem a esperança da salvação, oferecendo ao homem a oportunidade que o homem não merece, oportunidade de salvação, que o homem não tinha como ter salvação, não tinha o que o homem fazer para sair da situação que ele estava. A humanidade não tinha o que fazer para sair da situação que estava. Mas Deus, pelo seu muito amor, com que nos amou e nos ama, Ele proporcionou para a humanidade um meio de salvação que era impossível para a humanidade encontrar essa salvação. O próprio Deus coloca, opera, realiza o meio de salvação para a humanidade. E através do Evangelho, Ele chama essa humanidade para receber esse meio de salvação. É aí onde entra a escolha maldita do homem. Rejeita essa salvação. Despreza essa salvação. Anula o amor de Deus na vida dele, não aceitando a verdade por onde podem se salvar. O ser humano busca ir a Deus pelos seus meios, que é apresentado dentro da filosofia, dentro da religião, dentro do entendimento corrupto, obscurecido do homem. Ele procura ir a Deus pelo seu meio, pelos seus méritos, pela sua justiça, pelos seus esforços, pelas suas virtudes. Enquanto Deus está dando ao homem a oportunidade e convidando o homem a entrar pelo caminho, a entrar na porta e alcançar a salvação pelo único meio que Ele colocou e nos concedeu, dando-nos a oportunidade dessa salvação, pelo único meio que Ele nos proporciona, dando-nos a esperança, aleluias, a esperança da salvação. E tudo isso é mostrado ao homem pelo Evangelho. Pelo Evangelho. As boas novas que Deus proporciona para o homem. Boas novas de salvação. A revelação de Deus para o homem ter o conhecimento da verdade que ele precisa conhecer. Aleluias. E tudo isso é pelo Evangelho. Mas o Evangelho é levado para a humanidade. É comunicado às pessoas. É levado às pessoas. E são as pessoas que vão fazer sua escolha de crer no Evangelho para se salvarem ou não crer no Evangelho e continuarem condenadas. O próprio Jesus disse isso. E o Evangelho não deve ser levado forçado, obrigado. Obrigar ninguém a receber o Evangelho. Temos que pregar. Eu acho interessante, eu aprendo muito com Jesus, quando Jesus vai dizer: quem não ouve a minha palavra e não crê em mim, eu não julgo. Já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar. No último dia, João 12. Jesus vai dizer isso. Jesus vai colocar a responsabilidade no homem de crer para ser salvo ou não crer e ser condenado. Jesus mostrou que essa responsabilidade é do homem.
quando Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê é condicional. Essa parte de crer é do homem. Não é Deus que vai fazer você crer. Deus vai iluminar o teu entendimento. Deus vai te dar o conhecimento. Deus vai te proporcionar a oportunidade para tu ouvir o evangelho. Agora, crer ou não crer é uma atitude, é uma ação do homem que vai levar ele ou receber o dom gratuito de Deus, a salvação, pelo crer, que é a fé, no que o evangelho ensina, ou permanecer condenado se ele não crer, não der ouvido ao evangelho. É a atitude do homem que define o seu destino final, que leva o homem a continuar perdido de Deus, indo para a perdição eterna, ou leva o homem à comunhão com Deus para a vida eterna. É a escolha, é a atitude, é a responsabilidade do ser humano. Toda a Bíblia mostra isso. Não é Deus que coloca ninguém no inferno porque Deus é mau e gosta de ver o homem sofrer. Não é Deus que escolhe quem vai para o céu e determina quem vai para o inferno. Toda a humanidade está condenada ao inferno, não foi porque Deus condenou. Como diz a palavra de Deus, Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A consequência do inferno é o pecado. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos estão dentro da condenação, porque todos pecaram. Romanos 3,23. Todos pecaram e afastados estão da glória em relação ao seu Criador. Não é Deus que determina ninguém para o inferno. Deus vai chamar o homem à responsabilidade diante das suas escolhas e caminhos. O que Deus vai fazer é chamar o homem à responsabilidade. Cada um dará conta de si a Deus. Nada está escondido diante daquele com quem temos de tratar. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar o seu juízo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tomará o culpado por inocente. Naum 1,3. A palavra de Deus nos revela que Deus é um justo juiz e ele se ira todo dia. Ele não está batendo palma para essa humanidade. E por que ele não dá um fim? Porque tem um dia determinado para isso. Deus está irado, mas ele está segurando a sua ira até o tempo que ele determina para você tomar a sua decisão, que vai lhe salvar dessa ira. Mas Deus não está aplaudindo essa humanidade como está vivendo, dentro do segmento religioso, de qualquer segmento. O único caminho para Deus aprovar você na vida com ele é Cristo. Acabou. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus está irado. Salmos 7, 11 e 12. Deus é o justo juiz que se ira todos os dias. Olha o que diz a palavra. Se o homem não se converter, o seu juízo vai alcançar esse homem. Ele já tem preparado esse juízo. Dê uma lidinha. Deixa eu confirmar aqui. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e o 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem preparado o seu arco. O juízo de Deus que virá sobre a humanidade. E lá em Tiago, capítulo 2, vai dizer que o juízo de Deus será sem misericórdia. O amor de Deus é estendido para a humanidade em Cristo. Porém, quem não recebe esse amor que é crer em Jesus, não vai ter o amor de Deus. Está sob a ira de Deus. Está sob a maldição do pecado e vai sofrer o juízo eterno. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Na eternidade, vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas o que tem sobre essa pessoa é a ira de Deus, que será eternamente sobre essa pessoa na eternidade. João 3,36. E a palavra de Deus vai nos revelar que Cristo morreu por nós, para nos livrar da ira futura que há de vir. O juízo é um fato, é uma realidade.
E para aqueles que morrem, estão livres do juízo? Então não. Segue para o juízo. Estão reservados para o dia do juízo. O ser real. Porque morrer não é extinguir, deixar de existir, viver uma inconsciência. Morrer é sair desta vida para a eternidade. Consciente, existindo, vivo. Paulo vai pregar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, advertindo as pessoas sobre o que o Evangelho revela. Paulo vai dizer: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Por quê? Porque ele tem determinado um dia que vai julgar a humanidade. Atos 17, 30 e 31. E olha o que Paulo vai advertir a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4:1. Paulo vai dizer: Timóteo, pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue essa palavra antes que venha o dia do juízo, para que esse povo, ouvindo e crendo, seja salvo. Paulo vai pregar, irmão. Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar quem? Quem? Todo aquele que crê. É preciso crer para ter essa salvação. É para todos. Mas só salvo será quem crê. Pois é o que Jesus disse: quem não crê permanece condenado. João 3,18. Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Esse evangelho tem que ser levado ao conhecimento de toda a humanidade. Não é para viver uma vida religiosa. Não é para viver uma vida numa formalidade querendo ser melhor do que os outros. Não é para viver um estilo de vida diferente. É para o homem encontrar a salvação da alma. É para o homem encontrar o livramento do grande e terrível destino eterno que ele está a seguir. O evangelho tem que ser pregado para proporcionar o conhecimento por onde a pessoa vai ser salva. O conhecimento do evangelho nos leva à salvação. Eis a importância, porque se deve pregar o evangelho com a nossa alma, com a nossa dedicação, chorando pelas almas que ainda estão perdidas, sabendo que grande e terrível é o destino dessas pessoas. Grande e terrível vai ser o destino dessas pessoas na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer: não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo, porque eu sei que o povo só pode ser salvo pelo evangelho. É o poder de Deus, é o poder. O poder não está dentro de manifestação de igreja, de evento, em movimento, em ritual, em misticismo. O poder de Deus está na mensagem, na pregação, na informação que veio de Deus para nós, por onde encontramos a libertação para ser livre do poder de Satanás, para sair das trevas e vir para a luz. Para encontrar a alegria, a segurança, a certeza, a proteção divina para nossa alma estar guardada. Como disse o Senhor: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluias! Eu vos aliviarei. Ele quer dar alívio, descanso, segurança, proteção na tua alma, meu irmão. Para quando deste corpo tu sair com a morte, tua vida na eternidade não venha ser de tormento, de juízo e castigo eterno. Ele quer dar um descanso na tua alma, para quando desta vida tu partir, tua alma vá para um descanso no bom lugar lá no céu, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Como está escrito lá em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que agora morrem no Senhor, porque esses são os que descansam no bom lugar lá no céu. É os que morrem em Cristo. O lugar de segurança, de proteção para a tua alma ter salvação é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não é só aquela igreja, não é só aquela religião. É Cristo, é Cristo, é Cristo o lugar da proteção divina. O esconderijo do Altíssimo, onde nossa alma está guardada, refugiada na proteção, livre do mal eterno.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Hoje, minha alma tem paz, minha alma tem descanso, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente. Esse esconderijo é Jesus, não é uma religião. É Jesus que nos guarda, nos livra de todo mal e guarda a nossa alma, para quando daqui sair, nossa alma está segura para o descanso eterno. E tudo isso vem ao nosso conhecimento pelo Evangelho. O Evangelho, por isso que tem que ser pregado, irmãos. Por isso que Paulo se desgastou para pregar o Evangelho, porque Paulo entendeu a necessidade da humanidade dessa mensagem. E ele não podia reter essa mensagem. Ele não podia ficar com essa mensagem só no conhecimento dele. Tinha que passar de graça o que de graça ele recebeu. Paulo não pregava o Evangelho, nem Pedro, nem João, por causa de ganho financeiro, por cobiça, por ganância, por avareza. O Evangelho tem que ser pregado entendendo a importância que o povo tem de conhecer. Não dentro de uma formalidade religiosa. Não dentro de um interesse pessoal para fazer negócio do povo. O Evangelho tem que ser pregado de uma forma verdadeira, dentro da verdade como ele é, entendendo que é importante as pessoas terem o conhecimento do Evangelho, a importância que as pessoas têm de ter o conhecimento do Evangelho. Tem que ser pregado esse Evangelho como ele é. Mas o trabalho do diabo é deturpar, é falsificar, é misturar, é tirar do povo o entendimento do Evangelho. Porque o ser humano só pode ser livre da miséria e do destino terrível que estão pelo conhecimento do Evangelho. E a palavra vai revelar que ele trabalha para privar o homem do conhecimento do Evangelho, para que o homem não se salve crendo no Evangelho, porque não tem outro meio de salvação. O próprio Jesus vai dizer em Lucas 8,12, e Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4,4, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos não contemplem a verdade que o Evangelho revela, não tenham o esclarecimento da verdade de Deus, vivam nas trevas, na escuridão, com o entendimento obscurecido, espiritualmente cegos, mortos, perdidos de Deus, a humanidade está. O Evangelho é quem nos restaura o poder de Deus para nos libertar das trevas, trazer para a luz, do poder de Satanás e trazer para Deus. É pela pregação do Evangelho. Olha como é importante a pregação do Evangelho, meus amados irmãos. Você que está ouvindo, que é um religioso, mas não é convertido a Jesus ainda, não teve o conhecimento do Evangelho, você precisa crer no que o Evangelho ensina para você ir a Deus, para você estar em Deus, para a tua alma ser salva, para tu ser livre do juízo. Você precisa crer no que está revelado no Evangelho e viver tua vida de fé, no entendimento do Evangelho. Acabou. Não precisa mais de nada, de tudo isso que estão vivendo aí em nome de fé em Deus. Não. É só crer no Evangelho para receber o dom gratuito de Deus, a salvação, mediante a fé no que o Evangelho revela. A fé que vem pelo ouvir o Evangelho, que leva você a Cristo. Cristo é o alvo dessa fé. É a mensagem que centraliza você em Cristo. E olha a importância de se pregar o Evangelho. Dá uma lidinha no que Jesus falou para Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Olha o que Jesus vai dizer a Paulo. Paulo, eu te enviei aos gentios para livrá-los do poder de Satanás e trazer para Deus, com a pregação do Evangelho. Não é com culto, é com a pregação do Evangelho. Não é com campanha de quebra de maldição, não é com campanha de libertação, não é com culto, ritual, nem misticismo, de poder, de milagre. É com a pregação do Evangelho. O poder de Deus para curar, libertar e transformar a vida do homem que está em miséria do pecado
É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Olha a importância de se pregar o Evangelho. Jesus vai dizer a Paulo, Paulo, para tirar esse povo das trevas, Paulo, e trazê-los para a luz do poder de Satanás, Paulo, e trazer para Deus. Não é com culto, campanha, pacto, voto. É com a pregação do Evangelho. Eu vou estar com vocês operando grandes sinais e maravilhas. O meu poder vai estar com vocês para pisar serpente, escorpião e toda a força de Satanás. Não terá poder nenhum contra vocês, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, para que vocês cumpram a obra que eu vos dei para cumprir, da pregação do Evangelho, o ministério que eu vos dei, de ministrar ao mundo o Evangelho. A importância do Evangelho, irmãos. A importância de se pregar o Evangelho, irmãos. O Evangelho está sendo tirado do conhecimento do povo. O diabo ele é astuto, ele é sagaz. Ele trabalha para manter a humanidade perdida dentro da situação. Ou não? Tá certo. De nada. Ele trabalha para manter as pessoas presas na mentira, como se fosse verdade de Deus. Ele tira das pessoas o entendimento que o Evangelho mostra para o homem viver uma vida com Deus, chegar a Deus, ser aceito por Deus. Olha o que foi deixado aqui agora. Olha o que é que o povo vive em sua fé. Olha no que é que o povo acredita como vida com Deus. Olha. Rituais, objetos místicos, crenças, dogmas malditos que Satanás criou para a humanidade viver a mentira dele como se fosse verdade de Deus. As mentiras pregadas na religião. Olha o que Satanás coloca para tirar o homem de Deus. Com as suas mentiras pregadas. Não é só desse conceito, não. É mentiras que levam as pessoas a acreditar que está em Deus, que encontra Deus ali, aqui e acolá. As pessoas colocando sua fé, sua vida, dedicando, consagrando, centralizando seu viver em lugares, em ambientes, em objetos, em rituais, em coisas criadas como verdade de Deus, que são mentira do diabo. O Evangelho não ensina nada disso que o povo está crendo e colocando sua fé como se fosse uma vida com Deus. O Evangelho não ensina nada disso. O único lugar que o Evangelho nos leva é Cristo. Cristo não é um ambiente físico, não é um sacrifício religioso, não é uma vida de devoção cumprindo isso, aquilo outro. É a Cristo que o Evangelho nos leva. A viver nele, andar por ele, aprender dele, crer nele, seguir a ele, estar nele, esperar ele. Aleluias! Ele disse que vinha para nos tirar deste mundo e levar para ele. Ele vem! Mas precisamos estar andando por fé no entendimento do Evangelho, para não apostatar dessa fé, vivendo fé anátema, seguindo doutrinas de demônios. O diabo trabalha para nos desviar, cegar o nosso entendimento, para separar o homem da vida com Deus. É a morte espiritual, separação. Quantos estão mortos pensando que estão vivos? Quantos estão vivendo uma vida de fé, de sacrifício religioso, penitência, flagelos, em vão? Quantos estão separados da vida com Deus, pensando que estão em comunhão com Deus? Pela mentira que Satanás prega na religião. O caminho do inferno que leva muitos a perder a direção de Deus. Uma das portas do inferno que Satanás coloca, que vai levar muita gente, multidões de pessoas para o inferno, é a porta da religião, que o povo pensa que é o meio de encontrar a vida com Deus, onde o povo está vivendo achando que estão vivendo para Deus. É uma das mentiras de Satanás pregada, como se fosse verdade de Deus. É uma das portas e caminho para o inferno, é o caminho da religião, porque o caminho para o céu, o religar de Deus, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo por fé nele, guardando a palavra dele, consagrando minha vida e meu viver, sendo devoto e praticante a Deus, vivendo em Cristo pela palavra dele. É aí que eu consagro minha vida a Deus. É aí que eu devoto minha vida a Deus. É andando pela palavra de Cristo que tem que estar aqui no meu entendimento.
Não pela prática e a formalidade de religião, vivendo sacrifício religioso dentro de igreja ou religião nenhuma. Então, olha a importância de se pregar o Evangelho. Olha a importância de crer no Evangelho. Temos que pregar. Quem vai convencer não sou eu. Eu prego. Jesus vai dar uma parábola explicando, ensinando aos discípulos a missão que nós temos como pregador do Evangelho. Jesus vai dar uma parábola, a parábola do semeador. Nós somos semeadores da boa semente da vida eterna, que é a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Jesus vai dizer que as pessoas são as terras. E nós somos o semeador. Semeamos a semente, a boa semente, que é a pregação do Evangelho. E essa semente vai cair nas terras. E cada uma vai se manifestar de uma forma. Uns vão aceitar, depois vão desprezar. Outros não vão aceitar. Outras vão aceitar, mas a semente não passa do entendimento intelectual. A palavra de Deus não trabalha a transformação no interior dele. É só no intelectual. Mas tem outros que vão aceitar e vão se dedicar. E vão se empenhar em conhecer, prosseguir em conhecer, ser prudente, viver a palavra, conhecer a palavra. Esses são os que dão resultado quando a semente bate no entendimento deles. Haverá a semente de Deus gerando nele a vida de Deus. Para ele agora está em Deus. É pela palavra. Nós somos semeadores. Não por força, nem por violência, nem botando medo, nem oprimindo, nem coagindo as pessoas a crer em Jesus. Nem forçando ninguém a crer no Evangelho. O próprio Jesus disse, vão pregar o Evangelho. Aonde você chegar, que receberem, fique ali. Mas se alguém não receber, saia dali. Não lance pérola aos porcos. Aquilo que é de valor para a vida do homem, o homem despreza. É igual porco. Tira ele, dá um banho nele. Tira ele da lama, ele volta para a lama de novo. Ele não quer saber da limpeza. Ele despreza a limpeza. E o apóstolo Pedro vai dizer que aqueles que recebem a palavra são iluminados, são transformados e voltam novamente a praticar aquilo que a palavra orienta ele não praticar, andando em pecado. É como um cachorro que vomita e come o seu vômito. É como um porco que volta para a lama. Pedro vai dizer isso. Onde é que está isso para você compreender isso aqui? Isso é muito importante. Olha o que Pedro vai dizer na sua primeira carta. Pedro vai falar na sua primeira carta. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, que eu agora achei. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e voltarem outra vez a se envolver na corrupção do mundo, nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor fora não conhecerem a verdade, não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado pela pregação do Evangelho. Deste modo sobreveio o provérbio que diz: o cão voltou ao próprio vômito, e o porco lavado ao despojouro de lama. Tem alguém que diz que ninguém pode resistir à graça de Deus. O salvo não perde salvação. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Aquele que uma vez foi tirado da corrupção do mundo. Pedro está falando aqui dos que receberam a verdade de Jesus. Dos que foram iluminados, transformados. O homem pode voltar, recuar. Porque Deus não leva ninguém com ele à força. Deus não chama você para estar em Cristo e coloca uma algema na sua mão para nunca mais sair de Cristo. Não. É você que tem que ter cuidado a se manter em Cristo e perseverar até o fim. Pois o diabo pode fazer você recuar. O diabo pode fazer você desviar. O diabo pode fazer você desprezar aquilo que já foi feito na sua vida. Ele pode levar você a desprezar a promessa que Deus lhe dá em Cristo da salvação.
Muitos já desprezaram esta promessa. Toda a Bíblia dá exemplo disso. Quando vai falar de Esaú, que trocou a sua bênção da primogenitura, o direito que ele tinha, para satisfazer o desejo físico, ele abandonou a sua herança. E depois tentou conquistar, não conseguiu mais. Chorando, mas não com arrependimento no interior. A tristeza dele porque perdeu, ele não entendeu, ele não se arrependeu do que fez. Porque tem gente que chora só porque foi pego naquela consequência, mas ele não tem arrependimento. O arrependimento é o que Deus quer de nós. Arrependimento quer dizer mudança de entendimento. Eu não faço isso, nem isso, não é porque eu sou de religião. Sou um robô, um produto da religião. Eu não vivo isso, não faço isso, porque Cristo está em mim me conduzindo na verdade, naquilo que é melhor para a minha vida. Mas, irmão Hélio, o senhor agora não se prostitui mais porque é crente? Não. É porque Cristo já saciou a sede e a fome da minha alma. Eu hoje me satisfaço com a minha esposa, porque esse é o correto para eu agradar a Deus. A vontade de se prostituir vem. Tem. Mas eu me nego. Esse é o sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus. É se negar para que a palavra de Deus me guie. Eu não deixo meus desejos me guiar. Eu não deixo meus pensamentos me guiar. Eu não deixo minha vontade me guiar. Eu me nego. Eu renuncio minha vontade. Porque eu quero viver na de Deus. Ainda que muitas vezes eu me vejo fazendo a minha vontade. Mas não é essa o meu querer. Eu não quero mais viver na minha vontade. Na mesma hora eu digo, Senhor, me dê graça. Eu errei, mas não é no erro que eu quero estar. Eu quero estar acertando. É isso que o Evangelho faz em nós. Ele entra, purifica, nos limpa, nos lava aqui. Os nossos pensamentos, o nosso interior, o nosso entendimento é iluminado para a vida com Deus, para andar na vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo que está em nós, que também não força ninguém. Ele nos guia, não endureça o coração para Ele. Não resista à direção do Espírito Santo na sua vida, porque senão Ele não vai guiar você por onde você quer. É por onde Deus nos orienta. Se você não se submete ao Espírito Santo, você sai da direção dele. Ele não vai estar com você onde você quer. O Evangelho nos ensina isso. Eu prego. O meu compromisso é pregar o Evangelho. É levar essa informação, esse conhecimento, como eu estou levando aqui agora para vocês. Crer ou não é com vocês. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte. Eu sempre digo isso às pessoas, porque tem gente querendo converter o povo a Deus. Aí sabe o que fazem? Convertem as igrejas, não a Deus. Converte o povo a viver uma vida legalista religiosa, de ativismo religioso. O povo é convertido dentro de igreja, não a Cristo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazendo o homem entender a miséria do pecado, a justiça de Deus para punir o pecador e o juízo de Deus que vem sobre a sua vida, o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Agora, entendendo isso, quem tem que se converter sou eu. O Espírito Santo me convence, mostrando-me essa realidade. Quem tem que se converter e se arrepender sou eu. Deus trabalha em mim para que isso aconteça. Mas isso só vai acontecer se eu tomar a decisão. A escolha é minha. É por essa escolha e essa decisão que o destino do homem é selado. Se ele crê, salvação para a vida eterna com Deus lá no céu. Se ele não crê, condenação eterna numa vida sem Deus, em juízo. É isso que a palavra revela. Acabou. Não tem outra coisa, irmão. É tanta coisa que o povo está vivendo, aprendendo e ensinando o povo. É só isso. A verdade que o Evangelho revela é essa. E a humanidade precisa dessa mensagem. Muitos que estão presos na cegueira espiritual precisam dessa mensagem. A pergunta vai para você agora. Você já foi informado com a verdade do Evangelho? Com certeza já. Você está sendo ensinado, dirigido pela verdade do Evangelho.
você voltou tua vida a Deus, entendendo o que o Evangelho te adverte, te mostra? Você está vivendo o Evangelho? Tua vida está verdadeiramente selada por Deus? Teu entendimento está iluminado pelo Evangelho? Tu sabes o que é o Evangelho? Não é uma regra vivida dentro de uma instituição religiosa. Não é uma prática de legalismo religioso. Não é uma vida de atividade, de sacrifício, de obrigação, de meta, de regra dentro de religião. Tu sabes o que é o Evangelho? É o conhecimento de Deus para a tua vida. Te mostrando o caminho, o meio de salvação para tu estar vivendo com Deus e para Deus. Que Deus te abençoe. Você que está ouvindo agora, que ainda não foi ensinado com a verdade do Evangelho. Você que está vivendo uma vida de fé em Deus, achando que está no caminho para Deus, que não é o que o Evangelho mostra. Que Deus te ilumine, abra o teu entendimento e que você tome a decisão. Arrependa, converta-se. Esse é o convite de Deus para o homem. Arrependei-vos e convertei-vos. Crede no Evangelho para que seja salvo. Não importa o tempo que você vive a mentira. Creia na verdade e renuncie à mentira hoje, que amanhã pode ser muito tarde. Você pode partir para a eternidade de sofrimento, desprezo e vergonha eterna, porque viveu na mentira, como se fosse verdade e não acreditou na verdade. Por isso que você foi a juízo e a condenação. Porque não acreditou na verdade para se salvar. Mas não deixe isso acontecer na sua vida. A morte pode vir a qualquer momento sobre nós. É um fato, é um acontecimento. Qualquer hora isso pode acontecer na minha e na tua vida. Quando chegar o labor desta vida, quando deste mundo tu partir para a eternidade, qual será o teu destino na eternidade, amigo? Amiga, pense nisso. É para esse motivo que nós precisamos crer em Jesus. Para a grande salvação que a humanidade precisa. O maior problema da humanidade é salvação. O maior problema da humanidade é a condenação que a humanidade está. E Deus, Ele quer resolver esse problema te dando salvação. Creia em Jesus. Se converta a Cristo hoje. Hoje, o tempo que você tem aqui ainda. Amanhã pode ser muito tarde. Depois da morte, segue ao juízo. Toda a homenagem que fizerem para os mortos, toda a reza, toda a penitência, todo o sacrifício feito pelos mortos, não serve para lhe conceder paz, descanso. Nada do que é feito pelos mortos pode livrá-lo da situação ou do destino em que eles estão, dependendo das escolhas que fizeram aqui. Os que creram em Cristo estão no descanso, aguardando o dia da ressurreição. E os que morreram na mentira, na incredulidade, porque não deram ouvido à verdade para se salvarem, como está escrito lá, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, serão condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. Não adianta mais nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Morreu sem Cristo, condenação eterna. Quem tem Cristo, morre em Cristo, vida eterna. É o que a Bíblia revela. O resto é mentira, onde o povo vive, iludido. E todos que partiram deste mundo para a eternidade já estão nos seus lugares definidos, com os seus destinos selados. Céu, por crer em Jesus, ou inferno, por não crer em Jesus. Escolha qual caminho eterno você quer seguir ao findar no labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter a tua alma? Qual será, no futuro eterno, o teu lar? Nosso futuro eterno com Cristo é o céu. E quem morre sem Cristo, o futuro eterno, é o castigo. É a ira de Deus eternamente sobre esse, como está revelado lá, João 3,36. Então olha a importância do Evangelho para resolver o maior problema da vida humana, que é a condenação que estão, para não ir a juízo. Olha a importância do Evangelho, levar o conhecimento da salvação, para que todos creiam e sejam salvos. Por isso que temos que pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, a toda criatura, aonde quer que estejamos. Não é dentro de uma formalidade, não é por meio de um centro, de uma regra, de uma norma.
é pela necessidade que todos têm de ouvir essa mensagem. E nós, que estamos na verdade, temos o compromisso de esclarecer aos que estão na mentira, com a verdade, com a luz de Deus, a pregação do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Esse é o meu trabalho. É o ministério que foi me dado no reino de Deus, por onde fui vocacionado. A responsabilidade que eu, como membro, tenho é de comunicar a verdade a todos, para que creiam e sejam salvos. Deus abençoe a todos. Se você assim deseja, mais conteúdo de informação, de ensino, de esclarecimento, me visita lá no meu canal no YouTube, aqui no Facebook, lá no Quai. Estou sempre mandando esclarecimento por áudios aos amigos do Zap, aos amigos do Message. Estou sempre buscando comunicar a verdade de Deus aos que estão nas trevas. Estou sempre comunicando com quem eu converso. Eu não deixo de esclarecer sobre a realidade da verdade de Deus. Para muitos que eu vejo conversando comigo, dizendo que já estão em Deus, que estão tão perdidos quanto todos os que não estão vivendo dentro de religião. Que a maioria das pessoas que estão nas trevas, cegas, perdidas de Deus, são as que estão dentro das religiões. O maior número de pessoas que vai se perder são os que vivem na mentira do diabo, como se fosse verdade de Deus, dentro e por meio das religiões, aonde pensam que estão indo a Deus. O caminho, o religar de Deus, não é esse que eles estão seguindo. Converter-se a Jesus é andar com entendimento no Evangelho, na doutrina, no que Ele ensinou, e viver perseverando até o fim, para não perder o caminho, a direção da salvação. Como disse Paulo a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo, o que Ele ensina no Evangelho. Fazendo isso, te salvarás. Você não pode se salvar se não tiver no Evangelho de Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios 15, 1 e o 2. Paulo vai advertir os irmãos que se eles não permanecessem no Evangelho pelo qual Paulo pregou a eles, eles não poderiam se salvar. Estavam crendo em vão, vivendo uma fé, uma vida com Deus reprovada. Porque o caminho da vida com Deus não é nenhum outro lugar. É no Evangelho, com entendimento nele e se manter nele para manter-se na salvação. Porque, todavia, fora do Evangelho de Cristo, todos estão apostatados, desviados da fé, adorando a Deus em vão, perdidos e reprovados por Deus. Cuidado. Conheça a verdade e seja liberto. Esse é o meu trabalho. Pregar a verdade. Levar a luz de Deus para iluminar o entendimento dos que estão espiritualmente cegos.